A Palestina não era oficialmente um país, era uma região, nesse momento, então, protetorado inglês, mas com uma identidade fortíssima, uma população árabe que se reconhecia como Palestina. Existia a moeda da Palestina, existia uma série de cartões postais da Palestina, como sendo a Palestina, mas não só moravam palestinos, árabes palestinos lá, moravam judeus. Isso é um ponto que a gente tem que falar, porque existe um senso comum de que é um conflito milenar. Isso é uma mentira. Até então, naquele momento, os judeus e os árabes que moravam na Palestina viviam de forma pacífica. Aí entra o movimento sionista. E o que rola é que eles começam a formar grupos paramilitares sionistas para poder forçar até então a Inglaterra, que dominava aquela região, era o protetorado inglês, a forçar que não, vão pressionar a galera aqui e vão fazer, finalmente fundar Israel nesse local. Então ali rola um negócio seguinte: grupos, o Irgun, Haganah e Sterling Gang, eram 3 grupos sionistas paramilitares. Eles vão lá, chegam em Jerusalém, no meio lá do hotel King David, no hotel, e eles só colocam bomba lá e matam, se não me engano, 97 pessoas. Um atentado terrorista para forçar a Inglaterra a aceitar a fundação de Israel ali naquela região. Jerusalem has long been the focal point of the still unsolved problem of Palestine. Although in times of comparative peace, Jews and Arabs live side by side and go about their business in the old city of Jerusalem with apparent calm, the King David Hotel itself. It was in the wing on the right of the picture that the terrorists placed their explosive. And the result of the crime, the tragic scene, is like a serious incident during the Blitz. E o que rola logo depois é que eles começam a pressionar de forma muito maior, desembarcar na Palestina, com esses grupos paramilitares sionistas, e começam a invadir e expulsar muitos palestinos de suas casas. Grande parte das cidades israelenses hoje eram cidades palestinas, os caras não construíram do nada, são cidades históricas, milenares. Latest camera records from Palestine show heavy damage in and around the Arab city of Jaffa as Haganah troops move up to new positions along the war-scarred roads. Jaffa itself has become an almost deserted city, most of the 70,000 inhabitants having left when the State of Israel was proclaimed. Então eles invadem as casas das pessoas, expulsam, o que um pouco depois chega ao que eles chamam de Nakba, que é a expulsão de 80% da população palestina da Palestina. The catastrophe in Arabic took place in Palestine in 1948, in which more than 750,000 Palestinians were forcefully displaced from their homes and pushed into refugee camps in East Jerusalem, the West Bank, the Gaza Strip, and neighboring countries. E isso, um historiador israelense chamado Ilan Pappé, eu não sei como realmente pronunciar o sobrenome dele, historiador, era até então historiador e professor na Universidade de Haifa, na cidade palestina mais ao norte de Tel Aviv, e ele escreve um livro chamado A Limpeza Étnica da Palestina. Então ele faz um estudo absurdo e ele prova que a expulsão dos palestinos, a expulsão de 80% dos palestinos de suas casas, de sua terra, é considerado uma política de limpeza étnica, e a política de limpeza étnica é um crime contra a humanidade. And it was clear that there were Palestinians on the land. Zionist leaders and common people alike got used to the idea that the only way of making Palestine a Jewish state is by causing the Palestinians to leave. Esse livrinho aqui. E aí vem a ONU e diz, beleza, vamos lá, pá, aqui está posto, Israel é um país. É 1948 e Israel é fundada como um país e começa a receber uma migração muito grande, principalmente de judeus vindo do leste europeu, os judeus alemães, os sobreviventes, e muita gente do leste europeu e da Rússia. Os caras vão morar
lá em Israel, ocupar casas que antes pertenciam aos palestinos, os árabes. E na partilha, o que eles fazem é, Israel fica com a maior parte da terra, a terra mais produtiva e arável, e a Palestina fica com 2 pedaços de terra, que é a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Não satisfeitos, os israelenses começam a construir colônias dentro do que ficou do território palestino. Os caras começam a construir casas, grandes condomínios, são condomínios de luxo, condomínios que parecem um bairro americano, aqueles subúrbios verdejantes lindos, no meio de uma região extremamente pobre, de um povo de que foi tirado da terra, de que é massacrado cotidianamente e que é da hora que acabar com a sua própria identidade. A política israelense, sionista, era uma política expansionista e colonialista, completamente colonialista. E aí então, de lá para cá, o que sobrou hoje do território palestino é praticamente nada, cara. Nada. É um queijo suíço. Que um palestino, para sair da sua cidade, para ir para outra, trabalhar, ele tem que passar por um checkpoint, porque a Cisjordânia e Gaza, os dois estão sob ocupação militar de Israel. É um regime, obviamente, de apartheid, e que lembra, obviamente, o regime de apartheid da África do Sul. Que um negro, para sair de Soweto, vamos usar o gueto mais famoso, Soweto, ia trabalhar no subúrbio rico e branco de Joanesburgo. Para ele sair de lá e entrar, ele tem que ter um passaporte autorizado pelo governo branco sul-africano. Black people were forced to carry passbooks that specified where they were allowed to work or travel to. E é isso que acontece com os palestinos. Ele sai de sua cidade para outra cidade palestina, ou sair da cidade e entrar, por exemplo, em Tel Aviv, uma região de Israel, para poder trabalhar, ele precisa portar um passaporte, ele passa por um posto de checagem, checkpoint, que parece aquela coisa de tangigada assim. Vai para cá, você vai naquela fila indiana, você é humilhado cotidianamente, né? Você é humilhado cotidianamente por militares israelenses que foram ensinados desde o começo que o mundo quer destruir eles e os palestinos são grandes inimigos. Os palestinos não foram ensinados ideologicamente a odiar o israelense. Quem odeia foi ensinado através das ações de Israel. As ações dos grupos sionistas que foram lá e mataram seus antepassados, expulsaram seus avós, que roubaram sua terra, que negaram a ele o direito à água, acesso à água. 109 a 116 países do mundo reconhecem a Palestina como um país que tem direito à autodeterminação do seu povo. Então é daí que vem muita coisa, mas o Hamas. O Hamas surgiu no fim da década de 80. E o Hamas não manda na Palestina toda, não. Continuamente tem gente sendo assassinada, morta, não só palestinos, inclusive ativistas europeus e americanos que vão lá. Na Cisjordânia, do outro lado, que é o grupo que domina lá, o Fatah, é outro, que é muito mais de boa, digamos assim, é menos fundamentalista do que o Hamas, tem aquelas do mar. No geral, a Cisjordânia não, o Fatah ele é muito mais de boa, inclusive tem uma visão muito mais progressista em relação até à homossexualidade, por exemplo. Só que a Cisjordânia vive a mesma coisa, os caras vivem uma opressão cotidiana, são assassinados pelo governo de Israel, através de sua força armada. Israel se diz a única democracia do Oriente Médio, mas aí, se você for ver certinho, é praticamente uma teocracia militarizada. E o sionismo, ele muda, e hoje em Israel ele chega a mudar a própria identidade de religião do que é ser judeu. Então o cara não aceita, se você é judeu, como religião, não só como etnicamente falando. Se você é judeu, então você tem que ser sionista. E você tem que endossar todos os crimes de guerra cometidos por Israel. My father was in Auschwitz concentration camp. My late mother was in Majdanek concentration camp. Every single member of my family on both sides was exterminated. Both of my parents were in the Warsaw Ghetto Uprising. And it's precisely and exactly because of the lessons my parents taught me and my two siblings that I will not be silent when Israel commits its crimes against the Palestinians. Inclusive, o uso de armas químicas. Isso nem é segredo, cara. Isso nem é segredo.
Israel tem usado armas químicas contra os palestinos e contra crianças palestinas. Fósforo branco é um deles. Inside the house, and while he's running from outside, he had a wound from the phosphorus bombs. Alguns anos atrás, Israel jogou um foguete e matou 3 crianças que estavam brincando na praia em Gaza. Brincando. Criança como terrorista, sendo explodida. A memória da última vez que ele brincou na praia com o irmão não poderia ser pior. A Força Aérea Israelense diz ter confundido os meninos brincando na areia com militantes do Hamas. E não tem nenhum álibi, não tem holocausto no mundo que use como álibi para poder endossar e aceitar que Israel mate crianças, mate pessoas inocentes e usar sempre a ideia de que, mas o Hamas, foda-se o Hamas surgiu no final da década de 80, antes disso você já estava massacrando a galera. Aí tá lá, né, Acordo de Oslo, vamos lá. Clinton no meio ali, vamos fazer aqui essa paz acontecer, de um lado Yasser Arafat, do outro autoridade israelense, mãos apertadas, e o que é que Israel está fazendo no fim? Derrubando casas palestinas para construir colônia com os colonos. E os israelenses colonos, no geral, é um paradoxo, né? Uma contradição que existe, é que eles são bem ortodoxos. São judeus ortodoxos, só que eles têm uma visão e uma leitura da Torá, que é o livro religioso dos judeus, né, que é a Bíblia dos judeus, digamos assim. Então eles acreditam que é pela Torá que eles dizem, nós temos o direito de estar aqui, e os ímpios, esse povo que está aqui, que não mais está aqui, é um povo sujo e tal, se referindo aos árabes, os palestinos. Só que existem grupos de judeus ortodoxos, principalmente em Nova York, no Canadá, eles se oporam completamente à ocupação da Palestina por Israel. E por que eles se opõem? Eles se opõem justamente baseado na Torá. E na Torá diz que os judeus só podem voltar à terra prometida, Canaã deles, que eles acham que realmente é ali na Palestina, quando o verdadeiro Messias deles, os judeus, chegar lá na terra. Só que o verdadeiro Messias não chegou, então para eles isso é um pecado mortal. Então eles são, inclusive, grandes ativistas a favor do povo palestino e contra o que o povo palestino sofre. Muitas dessas igrejas evangélicas neopentecostais, que eles são super defensores de Israel, não sei o que, papapá, mas eles não defendem Israel porque acreditam que o judeu tem que estar ali, não. Eles defendem Israel porque acham que se tiver no mundo árabe é muito pior do muçulmano, porque eles odeiam muçulmanos, tá ligado? Mas eles também não gostam de judeu, não, cara. Porque eles acreditam que lá é lá, também a terra prometida dos cristãos, é lá que vai vir a segunda vez, que Cristo vai vir a segunda vez. Agora, quando Cristo chegar a segunda vez para eles, os judeus vão ter que se converter, porque eles não têm fé da mesma forma. Então é só uma aliança de interesses, né? Interesses, como é uma aliança de interesses dos Estados Unidos, porque ter um país ali fortemente armado e rico como é Israel, no meio do Oriente Médio, é uma grande base americana para eles, e como diz Chomsky, né? O Chomsky, ele sempre se refere a Israel como se fosse o 51º estado americano, que recebe, inclusive, muito mais grana do governo americano que a grande parte dos estados americanos, acho que todos os estados americanos, inclusive a Califórnia, que é o estado mais rico. The Pentagon, on the other hand, was very impressed with Israel's military potential. The Israeli military successes, if you look back at the internal record and declassified, the Joint Chiefs of Staff described Israel as the second largest military force in the region after Turkey and a potential base for U.S. power in the region. Desmond Tutu, que é um arcebispo lá, negro da África do Sul, é um grande ativista anti-apartheid, e ele teve a oportunidade de ir para Cisjordânia, para Gaza, entendeu todo o contexto. Ele chegou e falou que o apartheid de Israel contra os palestinos chega a ser pior que o apartheid dos brancos africanos, que eram os brancos sul-africanos, contra os negros naquele país. Ou o que você faria se você não tem nenhuma perspectiva na vida, de ter uma vida, de ter um país, inclusive ter uma ligação com o outro lado do seu país ali, do seu povo que está
a muitos quilômetros de distância também, separado por um muro enorme de vergonha, que é a Cisjordânia. O que você faria?